Seja muito bem-vindo ao Arena 360, o canal favorito do Mestre dos Magos, que ele chega e te dá um pouquinho de informação e depois ele vai embora como se nada tivesse acontecido. Bom, a gente tá nesse comecinho aí engrenando ainda, definindo quais são os dias que a gente vai fazer live, horários também tentando ajustar na agenda de cada um. Hoje nós somos em 4 pessoas, temos o Gabriel, que é palmeirense, o Guilherme, que é corintiano, o Igor, que é São Paulino, e eu que estou aqui para falar não exclusivamente, mas principalmente de Cruzeiro. E se você ficou até aqui, eu já queria te convidar a dar uma chance pra gente. Já clica aí no like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que em breve a gente vai ter melhores e maiores conteúdos do que você já viu na sua vida. Mas, bom, tô aqui para falar de Cruzeiro, então revisitar algumas das situações que aconteceram nessa última rodada do Brasileiro. Então, talvez o jogo ele começa de um jeito que ele não poderia ter começado. Um pouco de lei de Murphy. O pior que pode acontecer sempre irá acontecer. Então, o Cruzeiro está vivendo aí uma situação de um goleiro reserva tendo que assumir o posto de titular. Matheus Cunha foi contratado no ano passado como uma barganha, né? Ficou sem contrato lá no Flamengo, foi contratado para substituir o Cássio. E o Cássio que já vem fazendo, na verdade, temporadas muito boas desde a chegada do Jardim, em 2025. Desde, na verdade, do meio de 2024, com algumas falhas pontuais, mas em 2025 parece que ele conseguiu se consolidar fisicamente melhor e estava fazendo boas partidas. Ele rompe os ligamentos e agora o Matheus Cunha ele se vê na obrigação de assumir o gol do Cruzeiro por conta de ser o primeiro reserva, por conta de ter sido contratado para isso, de ser um goleiro jovem que já teve algumas passagens por times grandes, então passou por São Paulo e Flamengo. E o jogo contra o Bragantino ele começa da pior maneira possível, com uma falha do Matheus Cunha e uma chuva de vaias ali para ele durante o jogo. E eu já queria também deixar a minha opinião, meus humildes 5 centavos. Não tenho a pretensão de dizer para ninguém como é que se deve torcer, mas eu acho muito problemático quando as vaias elas se tornam frequentes para um jogador dentro de campo por conta de uma falha. Então, entendo sim que talvez seja o momento do Matheus Cunha pegar um pouco de banco. Talvez seja o momento da gente testar o Otávio novamente. Ele foi testado ali no começo do Campeonato Mineiro, quando parecia que o Cruzeiro ainda tinha algum planejamento. No momento que o Cruzeiro começa ali o Mineiro com alguns reservas, inclusive alguns jogadores da base, o Otávio teve algumas chances. Acabou não indo bem, também tendo a atuação dele puxada para baixo por conta da atuação do time em geral, que não se encontrava em campo e não se encontrou até o final da gestão do Tite. Eu acho que isso deve acontecer, acho que o Matheus Cunha deve sair, mas acho problemático quando um jogador que está ali dentro de campo ele acaba sendo vaiado durante o jogo, e aí no final vem alguns aplausos ali com um certo tom de ironia, né, pro Matheus Cunha, cantam o nome dele, quando a gente sabe que existe uma rejeição muito grande da torcida. Então, sempre fui do time porque eu acompanhei o Fábio desde o começo. Sei que o Fábio, ali, talvez até 2008, ele teve muitos problemas em relação a isso, tomou alguns gols bem bizarros. Mas depois que ele se consolidou também, ele se tornou um dos maiores goleiros do Brasil e tá aí até hoje. Inclusive, hashtag saudades do meu ex. Mas não acho que ele deve voltar pro Cruzeiro. 45 anos, tem um bom contrato e uma certa idolatria lá no Fluminense também, mas acho um pouco problemático. Apesar de achar também que o Matheus Cunha provavelmente vai jogar contra a Universidade Católica na quarta-feira, mas o jogo começa assim, o Cruzeiro começa perdendo de 1-0, e é muito curioso também ali, porque existe de fato uma aliança dos jogadores com o Matheus Cunha, e isso eu acho muito bonito, apesar de as coisas serem separadas, acho que dá para fazer isso, considerando que o jogador pode comer um pouquinho de banco também, e dar oportunidade para outro que vá desempenhar um pouco melhor. Mas me parece muito que, mesmo depois desse primeiro gol, o Cruzeiro não se desestabilizou, que é uma coisa que era muito presente desde o Campeonato Mineiro nesse ano. O Cruzeiro ficar perdido mentalmente ali em campo, não conseguir executar corretamente ações por conta da falta de estabilidade emocional, e o Cruzeiro cria muito. Então,
Ali no primeiro tempo mesmo, Nézer Real, garoto da base, o menino Ney, que inclusive, caso você não tenha ouvido o suficiente nas transmissões do jogo do Cruzeiro, ele usa um Y no nome. O nome dele é Nézer com I e ele usa um Y por causa de Neymar Júnior, né? É um grande fã aí do Neymar. Bom, e ele aproveita essa primeira oportunidade, apesar de ele perder muitas outras, mas isso me dá alento de que ele é um atacante com características semelhantes às do Caio Jorge, que consegue criar as próprias oportunidades, seja em movimentação, seja carregando a bola, e que o Cruzeiro botou a bola muito no pé dele em condições dele fazer gol. Então, conseguiu converter uma ali de algumas oportunidades. O Nézer Villarreal é um jogador jovem, ele foi artilheiro, na verdade, co-artilheiro junto com outro jogador da última Copa do Mundo Sub-20 pela Colômbia. Então, acredito que é um jovem realmente aí a ser lapidado. Imagino que ele vai cumprir bem essa responsabilidade de substituir o Caio Jorge durante esse período, né, em que o Caio Jorge está se recuperando do tanto que o Tite comprometeu ele e outros jogadores fisicamente na tentativa de salvar o emprego dele. Mas eu acho que de uma maneira geral, o Cruzeiro conseguiu virar ali também com o gol do Christian, que torna cada dia mais difícil a vida de quem quer tirar ele de dentro dos 11 iniciais do Cruzeiro. Então, todos os jogos ali brocando, todos os jogos cumprindo com a função dele e até mais, porque ele é um meia, teoricamente um volante de posição ou um meia de lado. E ele tá fazendo gol todos os jogos, sempre aparece para salvar o Cruzeiro quando precisa. Então, muito difícil realmente escalar um 11 inicial hoje sem ele. Mas eu creio que depois de todos esses problemas, o Cruzeiro ele de fato agora começa a dar indícios de crescimento, indícios de evolução, seja mentalmente, seja em futebol mesmo. A própria oportunidade ali do primeiro gol do Neymar vem de uma situação que é muito característica dos times do Arthur Jorge, que é virar o jogo de uma maneira muito rápida. Então, a gente sabe, né, que os times taticamente eles acabam pendendo para o lado onde está a bola, né? O time ele se movimenta ali todo juntinho para compactar. E os times do Arthur Jorge eles têm essa característica de rodar a bola muito rápido e mudar a bola de lado, de flanco do campo muito rapidamente, e a oportunidade do primeiro gol surge numa situação em que isso acontece. Então o Cruzeiro está jogando melhor, o Cruzeiro mentalmente está melhor também. Vide a capacidade de virar o jogo, vide a capacidade de superar a falha do Matheus Cunha. O Cruzeiro, veja só, ele alcança um recorde, melhor posicionamento do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2026. É a 17ª posição, então tá ali na bocarra da zona de rebaixamento. Mais uma vitória, muito provavelmente já tira o Cruzeiro desse lugar. E dá a possibilidade de talvez colocar a cabeça um pouco no lugar, acalmar um pouco mais as coisas, fazer rodagens que são necessárias para que esse grupo descanse. Muitos jogadores ali jogando ah, sequencialmente, seguidamente desde o início do ano. Talvez Matheus Pereira seja o caso mais crítico nesse sentido, porque o Matheus Pereira é o único que é insubstituível hoje no Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro não tem um camisa 10 reserva que tem as mesmas características do Matheus Pereira para fazer essa rodagem de elenco, mas eu me sinto com expectativas bem altas para o jogo contra a Universidade nessa quarta-feira às 19 horas. Espero uma vitória. Acho que a Universidade, dentro do grupo difícil como é o adversário mais acessível. E a gente começa a ter indícios também de que o trabalho do Arthur Jorge começa a engrenar. São 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Os jogadores parecem estar com uma atitude muito mais positiva em campo, muito mais imediatista, muito mais física, com muito mais gana, com muito mais intensidade, que era uma coisa que claramente faltava no trabalho do último técnico. Então, vamos esperar. Espero que o Cruzeiro vença na quarta-feira. Queria deixar um abraço especial para você, que ficou aqui até essa hora me escutando falar. Se você quiser ouvir mais sobre Cruzeiro, sobre Palmeiras, sobre Corinthians, sobre São Paulo, sobre o futebol internacional, seleção brasileira, se inscreva aqui no Arena 360. Um abraço. Tchau.